Graças e paz, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria, né? Mais um ano. Casa nova, né, pastor? Casa nova. Esse ano de casa nova, coisa maravilhosa. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Lucas, por gentileza. Lucas 5. Eu estava meditando num texto, finalzinho da tarde, mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo nesse texto. Estava meditando desde que as coisas velhas se passaram, que a gente vem com a mente para o novo, né, pastor? Aí Deus falou comigo sentado nesse texto, Lucas 5, a partir do versículo 1. Essa Bíblia aqui é só a graça, pequenininha. E diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto do lago de Genezaré. Versículo número 2. E viu 2 barcos junto do lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. Versículo número 3. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro. Ele pediu que afastasse um pouco da terra, e assentou e ensinou de dentro do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Afaste para a profundidade e lança a sua rede para um arrastão. Versículo número 5. Respondeu-lhe Simão dizendo: Mestre, nós temos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos. Porém, repita comigo, porém, por intermédio da sua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, ele apanhou uma grande quantidade de peixe na sua rede e quase ia se romper. E ele acenou aos seus companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. E vendo isto, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Versículo de número 9. E pois ele estava admirado de tudo que havia acontecido diante do arrastão de peixe que tinha feito. Versículo de número 10. Assim também os que estavam com ele, Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Deus, obrigado, Senhor. Eu me sinto nessa noite um privilegiado, mesmo não sendo digno, Senhor. Mas o Senhor viu graça em mim, Senhor. Senhor, mas não se trata de mim, se trata da tua palavra e do teu povo, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, porque eles necessitam ouvir a tua voz. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que hoje eu fiquei muito surpreso quando o pastor falou comigo se eu poderia estar ministrando a palavra. Fiquei surpreso e fiquei alegre, porque está findando mais um ano. E eu gosto de pregar a palavra do Senhor. Se é uma coisa que eu gosto de fazer é pregar. Gosto muito, porque só eu sei de onde eu vim, só eu sei como era a minha vida, e só eu sei que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. A Bíblia diz que um homem chamado João Batista, ele pregava no deserto. Mas no episódio exclusivo, Anderson, a Bíblia diz que vai vir um homem caminhando. João Batista, ele avista de longe e grita: Eis aí o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando o povo olhando, porque João Batista anunciava. E agora chegou a confirmação de quem João Batista pregava. A Bíblia diz que Tiago, era um dos discípulos de João Batista.
Jesus, ele vinha chegando, eles avistaram, viram Jesus sendo batizado, pastor. Eu fico tentando imaginar às vezes na minha cabeça, como seria andar com Jesus? Como seria caminhar com Jesus? Às vezes a gente pega uma pessoa como referência, que é um grande homem de Deus, o pastor Ricardo, o pastor Daniel, a gente fica feliz de caminhar do lado, imagine Jesus, caminhar do lado de Jesus. A Bíblia diz que os dois irmãos, eles começam a seguir Jesus. Jesus o observa eles seguindo. Pergunta a eles, o que procura? Eles queriam saber aonde Jesus morava. Jesus vem, vim de ver. Eles vão ver e depois ele retorna. Aí eu peguei o Anderson falando de perca, vi a Sandra falando de perca. É assim que acontece, né? Só basta a gente conhecer Jesus. Parece que o que estava ruim antes, parece que fica pior. Não foi assim, pastor? Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu estava no melhor momento financeiro. Eu trabalhava na Solt, era subgerente, não, era vendedor ainda. Foi eu conhecer Jesus, eu não consegui nem fazer compra aquele mês. As portas parece que vai minguando, vai se fechando. Aí a Bíblia vai dizer que, de repente, o mesmo Pedro, que foi ver onde Jesus, seguindo Jesus, ele está fazendo algo que ele acostumava a fazer sempre, era normal. Como a gente que é homem é normal, acordar para trabalhar, né, para sustentar a família. Para Pedro não é diferente. Pedro, ele levantava, creio eu, toda manhã, não sei se era uma vez por semana, não sei se era cada dia, não sei como é que funcionava a pesca naquela época. Eu creio que Pedro levantava toda manhã, saía para pescar e voltava com peixe. Pedro saía de manhã, voltava com peixe para alimentar a sua família e para vender durante o comércio, para alimentar outras famílias. Mas nesse dia, acontece algo diferente. Pedro, ele sai de manhã, pela madrugada, quem pesca sabe, já fui pescar uma vez, peguei uma tempestade, Jesus que luta. Eu me lembro que a última pesca que eu não fui, foram 2 amigos meus que morreram de Comendador Soares. Vocês ouviram isso no jornal? Lembra em Comendador Soares? Eu ia sempre pescar com esses meninos. No dia que eu não fui, pastor, o barco passou uma tempestade e algumas pessoas vieram a óbito. A gente saía de madrugada, no meio do escuro, para tentar, a gente pescava de anzol, que a graça, né, era pescar com anzol, né, não era com a rede, não. Pedro, eu creio que Pedro saía pela madrugada, se preparava, se programava. E como era costume dar tudo certo sempre, Pedro saiu de casa até confiante, né? Hoje eu pretendo pegar uma quantidade melhor de peixe que eu peguei das outras vezes. Mas talvez Pedro, ele se esqueceu do encontro que ele teve com Cristo lá atrás. E muitas vezes, quando a gente tem um encontro com Cristo, às vezes as coisas se apertam um pouco. Aquilo que parecia às vezes ser fácil e normal acontecer na sua vida, pode não acontecer naturalmente mais. Porque muitas vezes Jesus precisa fazer algo acontecer na nossa vida para nós entrarmos na realidade que nós tivemos um encontro com Ele. Porque muitas vezes, se as coisas não se apertar, nós não caímos na realidade e entendemos que nós encontramos Cristo e a nossa vida precisa mudar a partir do encontro que nós encontramos com Ele. E muitas vezes a gente não entende isso e vai ser necessário Cristo apertar algumas áreas da sua vida para você entender que você precisa mudar a partir do encontro que você teve com Ele. Pedro, ele lança a rede. Eu fico imaginando Pedro lançando a rede do lado direito. Não, aqui não tem peixe. Lança do lado esquerdo, também não tem peixe. Eu fico, mas não, tenta na parte de trás do barco. Tentou na parte de trás, na parte da frente. E nada conseguiu. E hoje é o último dia do ano. Pode ser que você tenha se enquadrado como Pedro. Encontrou Cristo. Me desculpa falar, mas não mudou o seu posicionamento. Encontrou Cristo, conheceu Cristo,
E continuou da mesma maneira que quando você conheceu Ele. Não teve mudança na sua vida. E por isso, no decorrer da sua vida, a semana não muda, a quinzena não muda, o mês não muda e o ano continua sendo o mesmo. Você está tentando e nada está mudando. Você está acordando de manhã, vai procurar emprego e as portas não se abrem. Ou talvez você até está empregado, mas parece que não consegue mudar. Você trabalha a noite inteira, o dia inteiro, e parece que o povo de Israel, como dizia, né? Semeia muito e colhe pouco. Parece até que está com o bolso furado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Enquanto você não mudar o teu posicionamento, a sua vida não vai mudar. Mas vai chegar um momento que Jesus ele vai decidir se levantar e ter um encontro contigo. A Bíblia diz que Jesus ele está sendo apertado pela multidão. Você vai ver vários versículos na Bíblia de Jesus sendo apertado para a multidão. Mas no meio da multidão apertando Jesus, pessoas específicas são alcançadas. Porque no meio da multidão tem pessoas que têm objetivos diferentes. Exemplo, a mulher do sangue. Ela estava no meio da multidão. A Bíblia diz que a multidão a apertava. Mas de repente alguém toca. Jesus disse, alguém me tocou. Eu acho que Simão Pedro, deve ser o Pedrão é sinistro. Ele deve te falar assim, Senhor, a multidão, Senhor, te aperta. E tu pergunta quem te tocou. Aí Jesus está dizendo, Pedro, você até me respondeu, mas não entendeu a pergunta. Eu não perguntei quem me apertou. Eu perguntei quem me tocou. Porque tem uma diferença, Daniel. Quem aperta Jesus, aperta por qualquer motivo, por qualquer bobeirinha. Eu mesma vez já cansei de dobrar o joelho para te pedir, Senhor, solução pelo problema que eu podia resolver. Aí Jesus está dizendo, não Pedro, não foi alguém que me apertou, foi alguém que me tocou. Sabe por quê? Porque ela tinha objetivo para tocar em mim. Ela não estava como a multidão que queria algo que eu poderia dar. Não, ela queria algo que pudesse mudar a história da vida dela. Tem diferença em tocar e apertar. Mas nesse texto aqui, a Bíblia diz, irmão, que a multidão apertava. Jesus viu a necessidade de se retirar do meio da multidão, porque ninguém estava tocando, estavam apertando. E se não tem condição de Jesus operar o milagre, ele vai se retirar do ambiente e vai para um ambiente de alguém que precisa realmente dele. Jesus ele vai avistar 2 barcos. Eu acho interessante isso, Daniel. Que Jesus avista 2 barcos, mas ele escolhe um. É assim que acontece, né, pastor? Tem vezes na vida que você está passando por um processo difícil na tua vida, e de repente Jesus te escolhe. Pô, mas eu me vejo, eu fico imaginando, mas eu? Pô, pastor, eu não tinha condições de ele me escolher, e não tem até hoje, mas ele me escolheu. Ele tinha vários barcos, Bruno, para entrar, ele tinha várias casas, vários corações, mas ele escolheu o seu. Se ele escolheu o seu, ele tem um propósito para cumprir na tua vida através de você, para alcançar a vida de alguém. A gente precisa entender, Jesus não entra no barco de alguém por acaso. Não, ele não entra na casa de alguém por acaso. Ele tem um objetivo para entrar na casa de alguém, porque ele sabe que na casa daquela pessoa, alguém vai se levantar com um posicionamento diferente para poder cumprir o propósito que ele quer na vida de outra pessoa. Porque nunca se trata da gente. O problema é que a gente às vezes se sente o melhor, o bonzão. Como diz o povo aí, né? A última Coca-Cola no deserto. Eu me lembro que eu vi do reverendo, que ele dizia assim, a última Coca-Cola do deserto, ela está quente, porque no deserto o sol é quente. A Coca-Cola no deserto, ela não presta. Mas aqui não. Jesus, ele entra no barco de Pedro. Ele pede para se afastar um pouco da terra. Eu estava sentado, eu abri a Bíblia agora, eu li esse texto aqui, eu falei, se afastar da terra. Porque o problema, às vezes, nós não somos abençoados, pastor, que nós estamos muito presos nas coisas da terra.
E quem está preso nas coisas da terra não pode contemplar as coisas do céu. Jesus está dizendo assim, é momento de você deixar entrar dentro do teu barco e se afastar da terra. Se afasta um pouco da visão da terra. Se afasta um pouco do que você está preocupado em receber da terra e começa a se preocupar que o que o céu tem posicionado para dar da tua vida. Se afasta da terra. Eu não vejo Pedro questionando, pastor. Eu já ia questionando na hora que ele entra. Eu já ia na hora. Jesus pisou no mar e falou, pô, Senhor, não entra não, Senhor. Pô, me leva ali, não tem como. Não tem como, deu ruim, estou cansado. Não é assim que a gente faz, né? Não é assim? Deu certo ontem, mas hoje deu ruim, não posso ir, estou cansado. Ah, mas a semana foi difícil. Ah, não vou ir não, Anderson, sabe por quê? Vou falar do Anderson que é meu amigo. Ah, Ricardo, eu não vou não, porque a semana foi muito fraca, eu preciso trabalhar. E a gente nem mal sabe que é quando tudo dá errado é que ele vai entrar com providência, porque quando dá certo ele não precisa dele. A gente precisa entender, é quando tudo deu errado, é quando tudo está difícil, é quando parece que não vai acontecer, é aí que você tem que vir, porque Deus está te esperando com aquilo que você está precisando da parte dele. Jesus está dizendo, Pedro, deixa eu entrar no teu barco, porque eu entendo que a sua noite foi frustrada. Por entender a frustração da sua noite, é que eu vim pela manhã. Deus está dizendo, ele contemplou a sua dificuldade ontem, ele contemplou a sua dificuldade pela manhã, é por isso que ele te trouxe aqui para dizer, eu cheguei para ajudar aquilo que você precisa de mim. Pedro cansado, lavando a rede. Porque a gente precisa entender, lavar a rede não é desistir. Pedro não estava desistindo da pesca. Pedro estava desistindo da pesca no dia. A gente desiste, né? Não deu certo, né, Renato? Não deu certo. Ah, quero mais não, pastor. Não deu certo, não quero. Vou largar tudo, vou entregar. A gente crente tem essa mania, né? Vou chutar o balde, vou entregar o cargo, pastor, não quero mais, toma aqui. Pedro, ele não está dizendo assim, ó, eu não consegui hoje. Algo não deu certo. Mas eu preciso lavar o meu material de trabalho. Porque amanhã pode ser que aconteça algo diferente. Imagine se Jesus chegando com a rede suja, pastor. A gente precisa entender, se não deu certo hoje, se posiciona amanhã, que amanhã pode dar certo. Se não deu certo no ano passado, se posiciona para dar no ano presente. Às vezes você está esperando o ano virar para tomar um posicionamento. A gente tem essa mania de falar, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou correr, ano que vem eu vou fazer isso, mas na vida espiritual não dá para ser ano que vem. Você tem que se posicionar hoje, você tem que mudar hoje, porque Deus está esperando o posicionamento teu para alcançar a vida de alguém. Hoje eu ia falar sobre embaixador. Quando ele diz assim, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, vai entrar só sobre isso. Que Cristo, ele veio em terra para nos justificar e para nos conciliar com Deus, ou conciliar consigo mesmo, como a Bíblia diz. A gente precisa entender que agora Deus está querendo nos usar para conciliar alguém com Ele. A gente fica esperando, Daniel, o posicionamento de alguém. Eu fiz muito tempo, não, vou esperar fulano chegar lá em casa que fulano vai resolver, não. Deus está esperando eu me posicionar. Deus está esperando você, jovem. O jovem está esperando talvez o líder, mas Deus não está querendo ouvir a voz do líder. Deus está querendo ouvir a sua voz, clamando a Ele, pedindo socorro a Ele. E quando você pedir socorro, Ele está ali disposto a te ajudar. Pedro teve uma pesca horrível, mas Pedro não abriu mão de lavar a sua rede. E quando Jesus chegou, pegou Pedro trabalhando. Eu gosto disso, porque Jesus não chama ninguém desocupado. Sabe por quê? Porque o desocupado até o nada ele não faz direito. Jesus está preocupado em chamar alguém que está trabalhando, está até atarefado, está até ocupado, mas ele está dando conta daquilo que colocaram na mão dele. Sabe por quê? Porque o que ele quer fazer, ele quer fazer com excelência. Cristo não está preocupado com a quantidade de tarefa que você tem. Cristo está preocupado com a prioridade que você está dando no reino dele. Porque através da prioridade que você dá no reino, ele vai cuidar do resto. Isso é normal, gente. A gente precisa entender isso, pastor. Tem muita gente que ainda não entende, crente que ainda não entende, não consegue entender isso. Eu vivi um bom tempo, mas era um menino. Eu entendia isso, eu falei, Jesus, não posso,
Eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que dobrar todos os dias, eu tenho que dobrar, eu fazia isso. Uma coisa é quando você é obrigado a dobrar pela sua empresa, uma coisa é quando você escolhe fazer aquilo. Eu vivia muito assim, Daniel, eu falei, não, eu tenho que dobrar, porque eu tenho que fazer dinheiro, senão eu não pago minha. Você está dizendo para o Senhor que Ele não é capaz de suprir a sua necessidade. É o que você está dizendo para o Senhor. Senhor, eu preciso trabalhar, que o Senhor não é capaz de suprir a minha necessidade. Mas quem confia no Senhor, ele diz assim, Senhor, tá tudo dando ruim, mas eu não vou dobrar não, porque eu sei que o Senhor é capaz de mudar a minha história. Eu estava ouvindo antes de contar testemunho, eu estava sentado ali e falei, Jesus amado, que maravilha. Eu estava num processo, pastor, só a varoa sabe, Jesus, a gente estava num processo, depois, antes da pandemia e depois da pandemia, Daniel, é do luxo pro lixo, assim, a frase era essa, tudo dando certo, tudo caminhando, as coisas acontecendo. De repente a pandemia veio, nós tomamos uma pancada. O processo foi difícil. Porque ganhar é bom, mas perder é difícil. E ruim, ninguém quer perder. Mas a gente precisa entender que a perca tem um propósito. Na perca, você vai ter experiência. Eu sempre costumo dizer isso, que as pessoas pensam, não, mas você vai voltar do zero. Vai voltar do zero nada. Você vai voltar com experiência. É igual alguém que se afasta, assim, não, mas ele vai voltar do zero. Realmente ele vai voltar do começo, mas ele já tem experiência, sabe? Lembra-te, pois, onde caiu, você já sabe onde você errou, você já sabe onde você fracassou, agora você vai vir pra cá com experiência, consciência, sabendo o que você pode fazer, o que você não pode, saber onde você pode ir, onde você não pode, saber aonde você pode pisar e aonde você não pode. Você tem experiência, agora você já tem bagagem para saber e maturidade aonde você pode dar. O que está esperando? Está faltando o quê? Está faltando o quê para você mudar a sua história? Para de ficar vivendo uma vida de ciclo vicioso. Hoje você sai, não consegue nada, mas amanhã você tenta sair de novo, mas você não consegue entender que se a vida está dando ruim, é porque Deus está apertando um pouquinho para você começar a olhar para Ele e lembrar, eu já te conheci outrora, eu sei quem tu é, deixa Ele entrar no teu barco para Ele mudar a história da tua casa. Eu já peguei me imaginando, eu fiquei, Senhor, eu queria saber o que Jesus conversou com Pedro. Qual era a pregação? Qual era a pregação? O que Jesus pregou no barco? Eu creio que Jesus pregou sobre pesca. E Jesus, ele sempre pega naquilo que a gente conhece, né? Jesus, ele tem para mostrar para a gente que nós dependemos dele. É por isso que Jesus, às vezes, corta uma coisa. Não, pastor, não foi assim com Gideão. Foi a pastora que pregou Gideão, não foi? Não foi assim? Gideão queria com todo mundo, muita gente. Aí ele falou assim, pô, Gideão, eu até podia deixar, mas, pô, aí os caras vão sentir o cara, né? E se esquecer que eu sou o cara. Quando Deus deixa você com a sua força, a gente fica grandão, Daniel. Não, estufa o peito, não. Se eu não for lá, não vai acontecer, tem que ser eu. Tem que ser eu. Se eu não tiver no negócio, Daniel, não vai dar certo não, Daniel. Porque comigo dá certo. E se esquecemos, gente, que se Deus não tiver no negócio, não dá certo. Se Deus não estiver dentro, você vai ser frustrado. Mas quando Deus está dentro, meu irmão, a história da tua casa muda, a história da tua vida muda. Parece que eu fico imaginando Jesus quando entrou em Jerusalém, pastor. Montou na jumentinha. As jumentinhas começaram a aplaudir, né? Uma vez eu ouvi isso, eu achei coisa linda. Começaram a aplaudir, Hosana nas alturas, Hosana, jogaram rosa, jogaram flores e começaram a glorificar, exaltar o nome do Senhor. Eu fico imaginando, pastor, eu ouvi isso, eu achei isso lindo, a jumentinha voltando para casa. Imagine isso comigo. Eu vi isso, essa coisa linda, chegando para a mãe dizendo assim, mãe, eu fui em Jerusalém, me aplaudiram, me chamaram até de Hosana, falaram que eu era o cara. Sério, meu? Sério, tudo deu certo. E a gente, quando dá certo com o nosso ego, a gente quer voltar aonde deu certo, porque a gente sente que vai dar tudo certo. Eu fico imaginando ela voltando de novo, Daniel. Não é assim que às vezes acontece com a gente? A gente tá cheião, né? Pô, deu certo, eu sou o cara. Aí a jumentinha voltando de Jerusalém, é espancada, agredida e volta para casa triste, chorando para a mãe e dizendo assim, mãe, deu tudo errado, não sei o que aconteceu. Eu fui da primeira vez, me glorificaram e agora me agrediram. Mas você foi da mesma maneira que você foi? Ué, não. Quando eu fui, tinha um homem em cima de mim. E dessa vez eu fui sozinho. Calma, irmãos. Eu não estou chamando vocês de jumentinha, não. Hein? Não
Não estou chamando, não. Mas como diz, se a carapuça serve, né, pastor? Se a carapuça serve. Você sem Jesus, você é ninguém. Você só se tornou alguém por causa de Cristo. Que você... Renato, pastora, a senhora que é semi-completa, só não cozinha, ela falou cozinha. Canta bem, prega bem, ora bem, mas sem Jesus, não acontece nada, é só talento. Com Jesus, tu vê quebrantamento. A gente precisa entender que sem Jesus nós não somos ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra no barco de Pedro e começa a ensinar a multidão. Entrou no barco, ensinou a multidão, acabou de pregar. Porque a gente precisa entender, né? Quando Jesus fala, a gente ouve. Acabou de pregar, Jesus fala assim: aí Pedro, aí, vamos dar uma voltinha no mar alto. A minha Bíblia diz que Jesus fala assim: vamos para a profundidade. Isso aqui é muito forte, né? Jesus assim, estava tudo dando errado, porque tu estava no raso. O teu ano foi ruim, porque tu estava no raso. E no raso não tem como contemplar milagre. No raso não tem como a vida transformar. É Deus dizendo: você precisa vir comigo. Não vai sozinho não, senão tu se afoga. Você precisa vir comigo. É para a profundidade. Vem comigo para a profundidade, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, não estou dando desculpa. Pô, mas eu fui lá de lá. Aí Jesus falou assim: mas tu foi sozinho. Senhor, mas eu tentei a noite inteira. Mas você tentou porque tu estava sozinho. Você não está entendendo. Vocês não estão entendendo que Deus está falando com vocês. Deus está dizendo assim: a sua vida foi frustrada porque você está tentando sozinho. Você até me disse que me conhece, mas não está indo comigo para a profundidade. É quando você me der a mão e ir para o profundo, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Pedro, lança a rede do lado direito. Mas Senhor, eu tentei a noite inteira. Lancei da direita, lancei da esquerda. Mas agora você tem a palavra determinada. Ele diz: Senhor, porém, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, pensa sempre nisso. É quando Deus dá a palavra. Só que às vezes não dá certo, né? Às vezes Deus dá a palavra, a gente lança um anzolzinho, né? E acha que às vezes vai ter que ser na hora. Senhor, abre a porta. Vou abrir a porta. A gente acha que vão sair amanhã e vão ser empregados. Não, tem um processozinho. Porque Deus, ele quer ver o seu esforço, né? Se for de cara, Daniel, de cara é muito fácil. Eu saio amanhã e consigo. Eu estava procurando emprego de dono da empresa, mas não consegui, porque estava difícil. Deus falou que eu seria dono de uma empresa. Eu saí procurando para ser dono da empresa. Não consegui. Por quê? Porque tem um processo. Ninguém se começa por cima. Tem que começar por baixo. Para ter uma transformação na sua vida, tu tem que dar o primeiro passo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou entrar no teu barco, você vai ter que ouvir o que eu tenho para falar. E depois que eu ouvir, vou te dar uma ordem. Mas para a sua vida ser bem-sucedida, você tem que acatar a ordem. Que o problema é que Deus dá o direcionamento, mas nós não ouvimos. Deus fala para a gente fazer e nós não queremos fazer. E depois quer cobrar de Deus a transformação que não acontece. Não, a transformação não acontece porque Deus deu a ordem, Deus deu a palavra e você não quer acatar. E às vezes quando acata, quer acatar na primeira e quer o resultado logo amanhã. Não é assim que funciona. Tem o tempo de Deus, o processo que você tem que passar, o amadurecimento. Porque a prova, gente, é só para isso. É para te amadurecer, é para você ter crescimento. Samaria não é para morar. Deserto não é moradia. Deserto é só passagem. É como Jesus disse para os discípulos: é necessário passar Samaria. Eu fiquei imaginando: não, Senhor, não vamos passar Samaria não, porque os caras não se dão com a gente não. Jesus: pô, para de ser bobo, menino. É só para passar. Porque vocês precisam andar comigo e ver o que eu faço. Mas se eu vou fazer, eu faço em qualquer lugar. Eu faço na vida da pastora Mônica. Mas eu quero fazer na vida da jovem lá. Ele vai fazer, gente. A gente tem que entender que o processo difícil é só para aprendizado, para amadurecimento. Pedro, ele acatou. E é normal. Isso aqui, se você não souber disso, isso aqui é normal. Quem obedece sucesso. É certo. É certo. Lembra? Deus falou assim, fala com a rocha. Toca na rocha. Ele tocou. Aí ele fala com a rocha. Ele falou aí. Deu certo a primeira, Daniel. O problema da gente é que a gente dá certo, a gente quer repetir.
E Deus, ele não faz as mesmas coisas sempre. Deus, às vezes, ele muda o modo de agir para ver se você vai obedecer. Porque se você obedecer da primeira deu certo, você quer fazer do mesmo jeito que deu certo. Deus falou, não, agora você tem... Não, mas eu vou ferir a rocha. Feriu a rocha, deu resultado. Coisa linda é isso. Mas Deus nunca se preocupa com o resultado. Deus está preocupado com a obediência. Porque Deus, andar com Deus é certo o resultado. Mas desobedecer Deus também é certo o fracasso. Deus, ele não está preocupado, gente, com o resultado. A gente às vezes pode fazer coisas aqui, né? Mas você, não, a igreja vai encher. Deus não está preocupado, porque ele sabe que vai ser certo. Se nós obedecemos, enquanto estava todos unidos na doutrina dos apóstolos, Deus acrescentava aqueles que haviam salvo. Se nós andamos na obediência, fazemos como Deus manda, o resultado é vitória. Acabou, né, Daniel? Como Daniel ali, o grandão ali, acabou. Mas o problema é que nós não queremos acatar aquilo que Deus manda. E para Pedro até mole, né? Ele falou assim, Pedro, lança a rede. Aí Pedro, pô, Senhor, foi difícil, mas foi João Batista que disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus. Poxa, João Batista tem credibilidade. Se João Batista disse que é ele, eu preciso acreditar. Senhor, eu até tentei, mas sob a tua palavra eu lanço. Pedro lançou a rede. Termina aqui para nem bater. Pedro lançou a rede. Entenda isso. Lançou a rede, pastor. A última pesca, se eu não me engano, é João 21. Eu acho maneiro que ele lança a rede, né? Poxa, se fosse na época que você tem que falar, pegou no iceberg, Daniel. Pô, pegou no iceberg. Pô, jogou a rede, né? Jogou a rede, a gente ficou, pô, estranho. Porque nós jogamos a rede da primeira vez, ficou leve. Dessa vez ficou pesado. Tem sempre um incrédulo no meio, né? Ele falou assim, pô, não, Pedro, deve ter achado pedra. Aí Pedro puxando e de repente a rede começa a subir, pastor. Começa a ver aquele peixinho. E começa a ver peixe, começa a ver peixe, começa a ver peixe. A pesca foi maravilhosa. Porque Pedro obedeceu, Pedro ouviu a voz, o sucesso aconteceu. Deus, ele também vai fazer isso na minha vida e na tua vida. Quando nós obedecemos a ele, primeiro, demos ouvido à palavra dele, ouvir o que ele mandou a gente fazer, acatar o que ele mandou. Mas quando a gente pegar a grande quantidade de peixe, pastor, aí que é o segredo. Porque o problema, pastora, que quando a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente acha que é só pra gente. Poxa, cresci na vida, Daniel. Tem gente que vai afundar com o barco, mas não vai chamar ninguém para ajudar. Tem gente que vai afundar com o barco, mas não vai chamar ninguém para poder dividir. Deus está dizendo, eu vou até te abençoar, mas você vai ter que olhar quem estava do teu lado. Olha lá, olha aqueles barquinhos do lado, ó. Chama ajuda a ele, pede ajuda a ele, porque a Bíblia diz que ambos os barcos se encheram quase aí a pique. Imagine comigo, Daniel, se ambos os barcos se encheram, se Pedro não chama os barcos, o que aconteceria com o barco dele, pastora? A pesca seria frustrada. Olha a diferença. Um barco vazio, a pesca frustrada. Um barco cheio poderia ser frustrado. Mas a gente precisa entender, quando Deus chama a gente para fazer algo, Deus, ele vai nos abençoar. Mas Deus também quer que a gente abençoe o outro. Eu uma vez eu vi na consagração, eu estava na casa do presbítero Oséia. Eu vi o Clésio dizendo isso. Se tivesse 2 José na igreja. Se tivesse um José só, com o pensamento que está passando por luta, é porque é para alcançar a vida de alguém. Está passando por processo que é para poder ajudar alguém. Mas, gente, José não está preocupado, gente, com quem vendeu, com o que fez. Ele está entendendo que tem propósito de Deus. Para se cumprir o propósito de Deus, para chegar onde Deus quer, tem que passar por processo. Deus vai usar alguém, o diabo vai usar alguém para tirar, mas o objetivo, você vai chegar onde Deus quer. Nesse caso a gente fica frustrado. Mas, irmão, eu fui traído, eu fui caluniado. Mas o irmão da igreja, irmão, José foi vendido pelo seu irmão de sangue, gente. O que é o irmão da igreja te afrontar? Não. Ora por ele e fala, Senhor, ajuda ele aí, Senhor. Ajuda ele aí para ver se ele me deixa em paz. Senhor, faz melhor, me abençoa que eu vou abençoar ele, que ele vai virar meu amigo. Porque a gente precisa entender isso, gente. Deus, ele quer nos abençoar. Grava isso, Terezinha. Deus, ele quer nos abençoar. Foi como eu disse, Ministério da Reconciliação. Deus mandou Jesus, nos reconciliou com ele e nos deu o Ministério da Reconciliação. Para que agora? Para eu trazer alguém. Cadê a jovenzinha? Está ali, para eu trazer a jovenzinha para cá e reconciliar ela com Deus. É assim que funciona. Deus abriu a porta para mim e me abençoou. Para quê? Para eu pegar a minha bênção e poder abençoar alguém. A gente tem essa visão. Se eu ficar bem sucedido, eu sou bem realista, eu não vou ajudar todo mundo não vou mentir.
Principalmente no altar, né, pastor? Eu vou pegar alguém que tem a mesma visão que eu tenho, vou ajudar ele, para que ele possa ter a visão de ajudar outra pessoa. Porque é bem verdade, se a gente ajudar todo mundo, gente, nem todo mundo tem a visão de crescimento. Isso é fato. Não adianta eu ajudar alguém que só quer gastar, né, pastora? Vou chegar para, por exemplo, pastora Carla. Pastora Carla, poxa, ganhei um dinheiro, eu quero investir na senhora. Vou investir na senhora. Aí dou 10 mil a pastora Carla. Amanhã a pastora Carla gasta 10 mil. Ela vai procurar quem? O bobão. Agora, se eu pego o que eu tenho, ajuda ela a abrir a mente, porque no evangelho ainda é mudança de mente. Pra gente desfrutar o que Deus tem pra gente, a gente precisa mudar a nossa mente. Metanoia, né? Metanoia. Mudança de mente. Eu falo, gosto dessa palavra bonita, metanoia. Jovens, mudança de mente é assim, ó. Muda a mente, que a sua vida muda. A gente está vivendo um ciclo vicioso. Passa ano, entra ano, falta um minuto, é certinho, ó. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Aí chega no dezembro a gente fala, Senhor, não, esse ano eu vou orar mais, eu vou buscar mais, vou orar mais. Janeiro a gente faz, no fevereiro a gente esquece. Deus, ele não está preocupado com as suas promessas, porque muitas das promessas a gente não cumpre. Deus está preocupado de muitas vezes não falar nem prometer, mas realmente mudar. Quer ver um exemplo? Para a sua vida mudar e termino. Faça como Pedro. Deixa Deus entrar, deixa Deus dominar, ouve o que Deus fala, que a sua vida vai ser bem sucedida. Amém, irmãos? Amém? Quer um ano diferente? Quem quer um ano diferente aqui? Quem quer um ano? Todo mundo quer? Começa abundando você. Começa cumprindo aquilo que você promete a Deus. Porque eu vejo uma mulher que eu amo esse texto. Eu vejo Ana cumprindo, prometendo e cumprindo. E Deus honrou ela muito mais do que Samuel. Entendeu? Para Deus poder dar pra gente, a gente precisa honrar o que a gente fala. Senhor, nem falo. Eu peço até ajuda. De manhã eu falo assim, Senhor, eu preciso de ajuda, eu prometo que eu vou mudar, eu vou fazer isso, na hora da dificuldade, pastor, a gente não tem o nosso pensamento. Mas não podemos perder o controle da nossa mente. Porque se perder o controle da mente, perde o resto do corpo. Por isso que a gente precisa ter uma mudança de mente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.